Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Hoje a aula está muito boa. Hoje a aula é Como Estudar a Bíblia e o nosso professor é Beto José. Ele vai ensinar para a gente esta aula, Como Estudar a Bíblia. Professor Beto, a aula é toda sua. Sim, boa tarde, alunos. Eu estou disposto, estou de saúde para dar aulas hoje. Não sei se os meus alunos estão dispostos a ouvir esta palavra de Deus, mas eu estou muito bem, graças ao nosso Senhor. E é de ser que hoje estamos mais aqui uma vez, queremos estudarmos a palavra de Deus, como estudar a palavra de Deus, os princípios importantes no manuseio da Bíblia. Quais são essas importâncias? Então, antes de mais nada, vamos orar. Oremos. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento, chegou a hora de aprendermos a palavra do Senhor. Antes de começarmos, viemos pedir a Ti, Pai, para que venha estar conosco, me use como o seu alto-falante e os alunos faz compreender melhor. Assim, terminando até o fim do nosso tempo, nós iremos agradecer do nome. Em ti, nós estamos a pedir, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É, vamos, como eu falei aqui, vamos estudar princípios importantes no manuseio da Bíblia. Esta Bíblia, temos que saber como manusear bem para que a mesma Bíblia não volte para nós. Porque a Bíblia, ela, como vimos lá, que foi escrito por Espírito Santo através dos apóstolos, eles que receberam o Espírito Santo e tiveram toda a revelação para poderem estudar, para poder escrever a palavra de Deus. Então, hoje, esta palavra de Deus, como foi escrito por Espírito Santo, é um pouco complicado ao entender. Então, vamos estudar como manusear esta palavra de Deus para que a mesma palavra de Deus não volte para nós. Vamos ver no primeiro, no segundo Pedro 3,16, aí ele vai nos dizer algumas palavras mais importantes. 16, assim diz a palavra de Deus. Ao falar a respeito desses assuntos, de facto ele costumava fazer isto em todas as suas cartas. Nessas mesmas cartas, há cartas há certas coisas que são difíceis de entender. Os ignorantes e os fracos na fé as derrubam, como também fazer com as demais escrituras, e assim causam suas próprias destruições. 17. Portanto, queridos amigos, desde que vocês já sabem destas coisas, de ademão, tomem cuidado para não serem levados pelos erros desses homens maus. Sim, normalmente, que a palavra do apóstolo Pedro, ela está que, normalmente, para nós sabermos manejar bem esta palavra de Deus, nós temos que entender esta palavra de Deus. Porque esta palavra de Deus, aí tem coisas difíceis como entender. Aí, nesta palavra de Deus, tem histórias, esta palavra de Deus tem epístolas que são cartas, esta palavra de Deus tem imagens. Então, para nós entendermos esta palavra de Deus, temos que deixarmos a Bíblia falar. Assim, se nós deixarmos a Bíblia falar, vamos entender que esta parte é
imagem, esta parte são cartas, esta parte são histórias. Então, tem homens que gostam de dar a palavra de Deus da forma deles, que eles entendem demais. Então, nós não podemos seguirmos esses homens, porque eles podem nos trazer, podem nos criar, podem nos pôr num caminho errado. A Bíblia é um pouco complicado, mas para nós podermos entender, temos que estudar esta palavra de Deus com pessoas que entendem esta palavra de Deus. Então, é, estão a ser convidados, meus irmãos, para que o dia de hoje ninguém pode vos levar a este erro para que amanhã não sejam condenados, porque tem homens maus que entendem mal a palavra de Deus e eles levam os homens num caminho errado. Então, para estas palavras de Deus, para entender, nós temos que estudar a mesma palavra de Deus, sabendo que na aula anterior nós vimos que esta mesma palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Esta palavra é do próprio Deus. O autor desta palavra é Deus. Não há outra pessoa que não seja Deus, autor desta palavra. Vamos ver também o que fazer para não ser levado pelo erro dessas pessoas. Veja no versículo 17. Então, no versículo 17, é ali onde nós vimos a dizer que, como é que nós, 17 assim diz, portanto, queridos amigos, desde que vocês já sabem destas coisas de ademão, tomem cuidado para não serem levados pelo erro desses homens maus. Então, nós, para não sermos levados por esses homens maus, temos que tomarmos todo cuidado, toda cuidadosamente, para podermos manejar esta palavra de Deus. Nós não podemos, para não sermos levados com esses homens, nós não podemos dizer só o homem que abre a Bíblia sozinho. Se ele abrir a Bíblia, nós também temos que abrir a nossa Bíblia para ver se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Através da Bíblia é que vai nos levar a um caminho certo. Realmente, há homens maus, esses homens maus que levam as pessoas num caminho enganador. Então, nós temos que vermos a nossa Bíblia com cuidadosamente para não sermos levados esses homens maus. Vamos ver no Atos, no Atos 17, Atos 17, 11 até 12. Assim diz a palavra de Deus no 11. As pessoas daquela cidade eram mais nobres do que as de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande entusiasmo. Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver que o que Paulo dizia era realmente verdadeiro. Com isso, muitos deles acreditaram juntamente com muitas mulheres gregas importantes e muitos homens gregos. Então, nós estamos a vermos aqui uma história, nós estamos a vermos aqui esta carta que o Paulo, que os nossos irmãos beanos, eles sempre fechavam bem a palavra de Deus e eles costumavam examinar que, na verdade, Paulo está falando é verdade ou não. Mas os de Salônica, eles não recebiam a palavra com grande alegria,
eles não examinavam, mas esses aqui eram chamados de nobres, porque eles examinavam a palavra de Deus. Temos que estarmos a examinar a palavra de Deus para sermos chamados de nobres na palavra de Deus. Normalmente, esta pessoa que examina a palavra de Deus, ele é considerado como um nobre, porque ele examina, segue o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo e segue a doutrina da igreja verdadeira e segue o mandamento dos apóstolos como eles vinham quando começaram a primeira igreja, porque eles tudo estavam unidos, porque eles também faziam a vontade de Deus, esta vontade que eles recebiam o Espírito Santo. É isto que estamos a ver o dia de hoje. Tem comentário? Tudo bem. Se aqui não há comentário, vamos seguindo até a frente. É, algumas não leem sua Bíblia e aceitam o que é tido, sem verificar se aquilo que está sendo tido ou ensinado esta de facto na Bíblia. Então, muitos estão no erro, muitos estão andando no caminho errado, porque muitos não gostam de ler a Bíblia. Só eles gostam de ser tidos. Mas a pessoa que lê a Bíblia e verificar o que está dentro da Bíblia, não há de andar no erro nesses homens maus. Você, meu irmão, como uma pessoa que quer receber a vida eterna, tens que estar a examinar a palavra de Deus. Não deixe que só o homem abra a Bíblia. Você sim, sim, sim. Não é assim? Você, se o teu professor, como eu hoje sou professor, estou a dar aula, se você ver que isto não está certo, tens que reprovar. Mas o que tens que escrever, tens que basear na doutrina dos apóstolos. Tens que basear na doutrina de Jesus Cristo. Tens que seguir a vontade de Deus para você ser chamado nobre e você estar no caminho certo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que veio morrer na cruz pelo você, ele que veio morrer na cruz por mim, e ele só não morreu. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Depois da sua ressurreição, ele já foi nos céus. Então, depois de 40 dias, ele mandou o seu Espírito Santo para os apóstolos. E a Bíblia já está escrita. E é esta Bíblia que nós temos hoje. Temos que nós examinarmos esta palavra de Deus para que amanhã sejamos nobres na palavra de Deus. Vamos ver isto no 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 15. 15, assim diz a palavra. Faça o possível para si não apresentar, repito, faça o possível para se apresentar, desculpa, faça o possível para se apresentar aprovado diante de Deus, como, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, ensinando corretamente a mensagem da verdade. Tá bom? Aqui, esta mensagem realmente é para eu que sou professor mesmo. Isso quer dizer que a palavra aqui está a me exortar que tenho que fazer o possível como um bom trabalhador. Esse trabalhador que não tem nada que envergonhar, que dá vergonha na sua presença. Um bom trabalhador é elogiado. Então, nós também, ou você, meu irmão, quer estudar para ser professor, você não pode ter um pecado visível. Porque se você ter um pecado visível, vai envergonhar a palavra de Deus. Porque o que está a acontecer, o que você vai estar falando, os seus alunos vão reprovar. Oh, mas aquilo que ele está a falar
disse que adulterar é pecado. Não é aquele que onde estava com uma mulher lá atrás. Não é aquele onde que estava ali na barraca. Então, você, se você quer aprender para ser um professor, ou eu assim que sou um professor, tenho que fazer o possível para que tudo faça na vontade de Deus, para que não envergonhe esta palavra de Deus. Porque se eu for a envergonhar esta palavra de Deus, esta palavra de Deus vai me condenar. Sabemos que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ele corta e em qualquer sítio. Então, eu, hoje como professor, não posso ter uma coisa que vocês vão notar que eu sou um pregador depois hoje vir falar a palavra de Deus. Então, isto exorta também a você, meu irmão, que eu estou de ensinar, para você querer ser um bom professor, não pode ter um pecado visível. Desde que ter uma atitude humilde, uma atitude boa, para que você não envergonhe a palavra de Deus. Uma atitude boa é quando você com esses que estão lá fora houver diferença. Se eles gostam de discutir, você como um professor do estudo bíblico, você como um crente de Jesus Cristo, não pode estar a discutir com essas pessoas. Como vê, no 1 Pedro 3:8, ele diz, não retribua o mal com o mal. Se alguém fazer o mal para ti, você não retribua o mal. Mas sim, diz obrigado. Porque você já está na vontade de Jesus Cristo. Porque você já quer seguir a vontade de Jesus Cristo. Porque você já está no caminho certo para a vida eterna. Comentário ou pergunta até aqui? Tá bom. Estou vendo que ninguém tem comentário. Vamos indo mais para frente. Se a Bíblia é uma espada afiada, se você não manejar lá bem, poderá causar danos sérios si mesmo e outros. Viu? A Bíblia, como eu vinha falando, ela é uma espada que corta em dois lados. Se eu não saber manejar bem, eu vou me cortar com esta palavra de Deus a mim mesmo e com as pessoas que eu estou ensinando. Porque eu, se não falar a verdade, o que está dentro da Bíblia, e as pessoas também vão seguir aquilo, o que está dentro da Bíblia. Então, eu, com aqueles, todos vamos juntos no inferno. Então, a culpa será de mim que estou ensinando. Então, eu tenho que saber manejar bem esta palavra de Deus, para que esta mesma palavra de Deus não venha me condenar, não venha me cortar. Eu tenho que falar de boca para fora. Não, não de fora para boca. Aquilo que eu falo, tenho que também praticar. Então, você também. Isso que eu falo, desde que examinar dentro da Bíblia, ver se realmente está escrito ou não. Para que esta palavra de Deus não te condene. Para que esta palavra de Deus não me condene. Para que você possa examinar, para que ver que eu sou testemunho falso, você pode fugir de mim. Então, a palavra de Deus hoje, bem, bem, é, 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 é de. Esse estudo de hoje é de muita, muita, muitas vezes é dos professores. Para quem quer ser professor, é preciso saber manejar bem esta palavra de Deus. É, princípios importantes no manejo da Bíblia. Aqui, vamos saber os princípios importantes ao manejar a Bíblia. Quais são os princípios importantes para manejar esta palavra de Deus? Ponto 1. Vamos ver que tenha uma atitude humilde e seja aberto para aprender. Como um professor, tem uma atitude
humilde, como eu falei, ter atitude humilde é você saber se humilhar diante das pessoas e querer também aprender dos outros. Você, como eu como professor, não posso, como sou professor, dizer que já sei tudo. Como professor, como é a palavra de Deus, nós estamos a ensinar um ao outro. Se eu ao ensinar a palavra de Deus, um aluno dizer que, seu professor, isto aqui como é assim, se realmente ver que aquilo que falou o aluno, não posso querer discutir com o próprio aluno. Eu tenho que entender se, na verdade, o que o aluno falou é verdade ou não. Se não for verdade, eu posso dizer que não, não é verdade. Mas se ver que está dentro da Bíblia, sim, tenho que concordar com o meu aluno, porque eu não posso querer saber sozinho. Eu não posso, não querer, eu tenho que ser aberto para também aprender esta palavra de Deus. Isto, vamos ver no Tiago 1, 21. Tiago 1, 21, assim diz a palavra de Deus. Portanto, evitem tudo o que é imoral e deixem de praticar as coisas más que tanto os influenciam. Aceitem com mansidão a mensagem que Deus plantou em seus corações, a qual é poderosa para salvar as suas almas. Esta é a palavra do Tiago, apóstolo? Não. Sim, Tiago, apóstolo, ele está nos dizendo que nós temos que evitarmos dessas coisas más que estão influenciados conosco aqui na Terra. Nós temos que não seguirmos esses caminhos alheios. Por exemplo, num caminho de imoralidade sexual, nós temos que sair desses caminhos. Nós temos que mantermos nessas palavras que ouvimos nesta palavra de Deus. Para quê? Que Deus plantou em nossos corações, através do Espírito Santo. Nós temos que mantermos essas palavras para que a mesma palavra não nos condene. Nós não podemos seguirmos o homem, porque nós já temos esta palavra de Deus, que Deus, desde o princípio, plantou em nossos corações. Então, nós temos que seguirmos o que está dentro desta Bíblia. Não se aprende quando julga. Julga-se já saber. Quem sabe tudo, nada aprende. É isso. É, um professor ou um aluno que diz que eu já sei tudo, ou não vai aprender nada. Uma pessoa deve ter, como dizer, uma pessoa deve ter um comportamento humilde, saber ser ensinado. Porque, normalmente, se você quer ser ensinado, você não pode dizer que eu já sei tudo, porque você, para também aprender os temas. Então, se você quer se julgar, saiba ser corrigido os seus erros, os seus ensinamentos, nos seus caminhos. Então, nós, a principal coisa, temos que termos uma atitude humilde. Temos que ler a Bíblia de dentro para fora. Nós temos que saber ler a Bíblia de dentro para fora. Lendo, também estamos a examinar. O exame é que vai nos trazer a verdade. Isto quer dizer que
Mesmo lá no fim onde nós vamos encontrar que se nós estarmos a levarmos pelo precipitação, nós vamos julgar a nós mesmos. Nem mesmo os apóstolos que andaram com Jesus Cristo, houve precipitação também. Isso nós vamos ir lá à frente, vamos encontrar. Então, nós vamos ter que ter uma atitude humilde. Uma atitude humilde, eu já falei o que está escrito no primeiro Pedro 3:8, ele diz que não retribui o mal com o mal. Então, se você saber ter uma atitude humilde, se alguém faz o mal para ti, você não pode devolver o mesmo mal. Mas diz obrigado. O seu Deus, como você sabe, a verdade, o verdadeiro caminho, o seu Deus vai pagar daquilo que você foi feito. Não será você a julgar a ele, porque nós já estamos no caminho certo. Tem pergunta ou comentário? Tá bom? Até aqui? Não temos? Devemos abrir mão de nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada. Respeitem o contexto. Nós temos que estendermos as nossas mãos, nós temos que aceitarmos sermos ensinados daquilo que está dentro da Bíblia. Porque o professor que vai ensinar não vai ensinar do homem, mas sim vai ensinar o que está dentro da Bíblia. É isto que está nessas Bíblias sagradas que o homem de Deus vai ensinar. Então, se vocês examinarem, ver que este homem é de Deus, ver que este homem realmente o que está falando é verdade, então respeite o contexto. Respeite o contexto com todo o amor, com todo o carinho, para também vocês serem considerados como nobres. Existem dois tipos do contexto: o escritor, estilo do texto, poesia, epístola, parábolas, comparação de linguagem e figuras, etc. Sim, tem dois tipos. Tem dois tipos de contexto nessas escrituras. Nestes, vamos encontrar cartas, nesses, vamos encontrar parábolas, nesses, vamos encontrar figuras e mais outras coisas. Vamos encontrar coisas comparadas. Então, nós não podemos levarmos poesia ou não podemos levarmos uma carta ou uma parábola para metermos nas pessoas como se fosse uma coisa verdadeira, para plantarmos nos crentes como uma doutrina. Nós, antes de plantar, temos que perceber o contexto, como, como está dizendo, em que momento e aonde que está a comparar com esta palavra de Deus. A partir daí é que vamos saber como diferenciar as duas coisas. Por exemplo, história cultural, circunstâncias e culturas dos destinatários. De quem disse ou escreveu a passagem. Veja este exemplo no Mateus 28:13. Muitos, como eu vi falando, temos que saber quem, para quem, de quem. Então, para nós estarmos a falar de tudo
corretamente. Vamos ver o que está aí escrito no Mateus, no Mateus, Mateus 28, 13. 13 assim diz. Eles disseram, é isto que vocês devem dizer, os discípulos dele. Vieram de noite e romperam o corpo enquanto estávamos dormindo. Tá bom. Aqui é um exemplo que nós vamos ver. É, aqui só está dizendo, vieram. É isto que vocês devem dizer. Vieram. Nós a dormirmos. Romperam e levaram. Então, quem? Quem vieram? Então, nós temos que saber todo o contexto. Então, para nós percebermos isto, vamos ver a mesma coisa no, jo, no João 9:31. Aqui, só nos disseram que deve irem dizer, vieram quando nós estivemos a dormir, romperam e levaram. Então, este contexto só falou, então, temos, não temos quem disse, quem vieram e quem o levou. E quem estava a dormir. Aqui só está escrito assim no 13. Então, vamos ver no João, vamos ver se aquilo que vimos lá, vamos encontrar aqui ou não. 30, 9:31, assim diz a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aqueles que o adoram e lhes obedecem. Aqui também. Quem está a dizer esta passagem? Para quem? Então, lá vemos que aquela história foi de Jesus Cristo. É, é, aqueles grandes sacerdotes, eles falaram com aqueles militares, com aqueles soldados, a dizerem que, ei, para nós não sentirmos vergonha, vão terem que dizer que eles vieram nós a dormirmos. Porque se dizerem que ele ressuscitou, nós vamos eh, valorizar aquele homem. Então, eles queriam que, normalmente, o nome de Jesus fosse rebaixado. Vamos ver no Atos 24. Atos 24, 5. 5, assim diz a palavra de Deus. Nós sabemos que este homem é uma peste espalhado por todas as partes do mundo. Sabemos também que ele é o líder da seita dos nazarenos. Por exemplo, esta parte aqui. Esta parte, eles estão a afirmar que o Paulo, ele era o líder, mas não é isso que está. Eles estão a afirmar aqui. Este homem que está enganando aqui todo mundo. Ele é o besta. Então, sabendo que eles estão a afirmar, mas esse afirmativo não foi corretamente. Porque nós, normalmente,
estariam a falar de Jesus Cristo. Mas esse aqui estava a falar de Paulo. Mas Paulo não morreu na cruz. Então, nós temos que estarmos a lermos e percebermos o contexto, como está dizendo. Então, nós, se percebermos aqui no 5, o que está dizendo, vamos perceber que eles estavam falando com Paulo. Mas este contexto não será um contexto que eles poderiam falar com Paulo. Esse Alô? contexto, o Jesus Cristo. Alô? Sim, professor. Olha só, deixa eu falar para você aí. O objetivo dessas passagens que você está lendo aí, o objetivo dela é mostrar para os alunos, aí você tem que ensinar, você tem que saber qual é o objetivo de cada passagem. Cada passagem, cada leitura tem um objetivo. Essa parte do DBE, do PDF, essa parte aí que você está estudando da lição, o objetivo dela é mostrar e um versículo só não adianta, entende? Por exemplo, assim, vieram de noite e roubaram o corpo. Ok. Então, o objetivo é, aí você está naquela parte em falou, né? Parece que está a parte em falou. Né? Vier de noite os discípulos roubaram o corpo. Então, o objetivo dessa parte aí, é mostrar para os alunos que um versículo só não representa a conversa, não define o contexto. Por exemplo, quem roubou o corpo? Então, se o aluno, é mostrar para o aluno e ele vai ter que pesquisar em outras passagens a conversa toda. Entendeu? Por exemplo, vier de noite e roubar o corpo. Então, você vai fazer a pregação domingo sobre essa passagem. Vier de noite e roubar o corpo. Agora, quem foi que roubou o corpo? Então, mostrar para o aluno, você tem que mostrar para o aluno e uma passagem só não define a conversa ou o contexto. Entende? Ele vai ter e ver passagem antes e passagem depois. Porque, por exemplo, quem roubou o corpo? Vier de noite e roubou o corpo. Primeiro, quem foi e falou isto? Roubaram o corpo de quem? Quem roubou o corpo? E quem falou isto? Então, vai ter que pesquisar em outras passagens para saber quem foi e fez isso. Por exemplo, quando o aluno, o professor tem que mostrar para o aluno, e quando ele lê uma passagem, ele não pode definir uma posição, definir uma doutrina ou definir uma lição baseado naquele único versículo. Ele vai ter que ler versículo antes, versículo depois, para ele entender. Então, você vai provar, com essa passagem aí, você vai provar para o aluno, mostrar para o aluno, e ele não pode se prender a um versículo. Entende? Muito, muito obrigado, senhor professor. Vai em frente. Muito obrigado, muito obrigado. Depois eu já estava preparado, depois só que me fugiu. Isso é assim mesmo. Vai em frente e você vai bem. Está indo bem. Tá bom. Sim, eu dizia que é, temos que estarmos a saber qual é o objetivo das escrituras. Um capítulo só não podemos sentir que e mantermos como uma doutrina. Então, se está só escrito numa parte só, temos que seguirmos outras partes, vermos se normalmente já foi respondido ou não. Então, se nós temos que aprender quem, para quem e quem foi. Então, essas partes temos que saber como manejar. Não podemos estarmos a levar só um capítulo se samararmos já, tipo, é uma coisa que nós vamos pregando enquanto não é isso. Primeiro é examinarmos bem como é que está explicado.
Vamos ver, hein? Um texto poderia ser mal interpretado. Mateus 10:34. Estou me perder. 10:34. Não, não pensem que vim trazer paz. Não vim trazer a paz, mas sim conflitos. Eu vim para fazer com que estas coisas. Então, esta passagem, nós temos que perceber, como eu vim falando, esta passagem, Jesus, ele está afirmando, ele não veio trazer paz. Então, Alô? Alô? sim, Então, mais uma vez, essa passagem aí, todas essas passagens que você está lendo, você chegou em uma parte da lição e essas partes, cada parte dessa é fazer o aluno continuar buscando. Por exemplo, não vim trazer paz. Lá em Isaías fala que Jesus é o príncipe da paz. Então, e você tá, o objetivo do professor nessa parte é, é mostrar para o aluno que uma passagem só não basta. Ele tem que buscar mais outras passagens e fala sobre o mesmo tema para ele entender. Por exemplo, assim, a pergunta aí é, por ele falou isso. Olha só, eu vim botar o pai contra o filho contra a mãe, a filha, o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Ou seja, Jesus está botando as pessoas para brigar. Por ele falou isso. Deve ter um bom motivo por ele falou isso. Mas essa passagem não fala por ele falou isso. Então, o aluno vai precisar buscar em outras passagens, fazer uma pesquisa na Bíblia, para ele entender por que foi que Jesus falou isto. Você entendeu? entendi. Então, este é o objetivo. Por exemplo, o objetivo lá vieram de noite o discípulo dele roubar o corpo. Então, o objetivo do professor é fazer o aluno a se interessar por isso. Roubaram. Quem foi que roubou o corpo? Roubou o corpo de quem? Aí eu vou pesquisar mais na Bíblia. Então ele vai pesquisar, mostrar para o aluno e ele não pode ficar um versículo só. Ah, roubaram o corpo. A Bíblia não fala em roubou o corpo. Aí o aluno ou o pregador vai e inventa. Não, foi Pedro que roubou o corpo. Não, foi Moisés que roubou o corpo. Não, ele vai ter que estudar para saber sobre isto. Então, essa passagem aí. Vieram de novo. Eu não vim trazer paz. Então, por que foi ele falou isso? Se Jesus ama tanto, lá em Isaías fala, ele é o príncipe da paz. E por ele estar dizendo que não veio trazer pai, veio botar o filho para brigar com o pai, a filha para brigar com a mãe, a nora para brigar com a sogra. Assim, e Jesus é isso, nem o Cisinhedo faz isso. Então, deve ter uma razão por ele falou isso. Então, o aluno vai buscar outras passagens para compreender isto, porque um versículo só ele não compreende. Então, esse é o objetivo. Então, quando o professor sabe o objetivo de cada passagem, ele vai fazer uma boa aula. Ei, vai em frente. Obrigado, obrigado. Sim, nós temos que saber
objetivos de cada passagem. Não podemos levarmos um único capítulo e nós vermos que tudo está bem. Normalmente, isso que está escrito aqui, é verdade que Jesus não estava a trazer abaixo? Temos que sabermos como também abrirmos em outras páginas para vermos se normalmente porque que Jesus falou isto. E às vezes algumas afirmações parecem contradizer outras afirmações na própria Bíblia. Veja este exemplo. Tiago 2:24. Sim, normalmente, outras passagens, as pessoas, quando não perceberem bem, podem pensar que essa passagem quer contrariar com outra passagem. Então, por exemplo, vamos ver neste Tiago 2:24. Assim diz a palavra de Deus. Vejam que uma pessoa é declarada justa diante de Deus por obras e não somente por fé. Do mesmo modo, não foi também declarado, do mesmo modo, não foi também por obras que a prostituída Raabe foi declarada da justa diante de Deus, quando hospedou os mensageiros e os ajudou a escapar por outro caminho. Por exemplo, esta passagem está falando de duas coisas. É, outras passagens parece que quer estar a contrariar outras partes. Esta passagem aqui, estamos a ver que uma pessoa não pode ser declarado sobre fé. Então, isso quer dizer o quê? As duas coisas andam em conjunto. Pessoa deve ser declarado por fé e por obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, muitas passagens que estamos a ver que querem contrariar o que está escrito dentro da Bíblia. Mas temos que estarmos a perceber o contexto. O contexto. Como é que está dizendo? No 25, ele falou direto. Ela era prostituta. Mas, como já tinha fé, mas ela não tinha boas obras. Mas ele tinha fé que aqueles ali eram filhos de Deus, eram israelitas. Mas ele escondeu pela tua fé. Mas ele não tinha obras. E trouxe, lhe deu outros caminhos, eles se foram embora. Mas nós, a mesma Bíblia, está nos dizer a fé sem obras é morta. Então, o que quer dizer com isto? Nós, primeiro, temos que buscar noutra página, ver o que está dizendo aqui para completar essas palavras. Não só lendo numa única página, pensar que isso já está claro. Não. Para percebermos, temos que entrarmos noutras páginas, vermos o que significa isto aqui. Para quem? E por quê? É aí que nós podemos perceber o que está dizendo essas páginas. Efésios 2:8. Efésios 2:8, assim diz a palavra de Deus.
O que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça. O que eu quero dizer, desculpa, o que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não, não salvaram si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente. Então, por exemplo, esta parte, vamos perceber a carta do apóstolo Paulo que ele escreveu para Efésios. Ele diz, ele diz, o que eu quero dizer com vocês foram salvos pela graça de Deus, da facilidade de Deus. Vocês não foram salvos a si mesmos. Então, nós temos que, para perceber aqui, irmos buscar noutras páginas. Por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta para os Efésios e vermos se normalmente nós somos salvos através da fidelidade de Deus? Então, é aí que nós vamos entender como manejar esta palavra de Deus. Quando, quando foi escrito ou quando ocorreu o evento que está sendo relatado, o contexto histórico ou cultural deixam estes exemplos. Então, nós temos que estar a perceber quando foi escrito, quando, quem foi o escritor, ou quando ocorreu o evento. Então, vermos naquela passagem, se vermos corresponde com outra passagem, nós vamos depois tentar ver, ok, isso aqui com isso aqui está igual, então podemos pormos tipo uma coisa afirmativa. Então, vamos lá vermos esses exemplos que estão no João 13, 1, aí vamos vendo, eh, vamos vendo João 13, 1. Desculpa, 13, 1. Jesus lava os pés dos discípulos. Então, nós, por exemplo, isto, não podemos levarmos, pormos na mente dos nossos crentes, dos nossos irmãos, para eles também estarem a lavar os pés dos seus irmãos. Vamos ver por quê que ele lavou essas pernas dos apóstolos. Estava aproxima, estava próxima à festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo que eram deles. Mostrou a eles o seu amor até o limite. Tá bom. Esta passagem, vamos perceber para o que
Jesus, ele lavou as pernas dos seus discípulos. Nós é para seguirmos a mesma coisa? Lavarmos pés dos nossos alunos ou pés dos nossos irmãos em fé? Jesus lavou as pernas, é uma afirmativa, sim, ele fez. Mas, neste tempo, eles percorriam umas distâncias longas e eles andavam de sandálias, não hoje em dia, que nós apanhamos chaves. Então, para ele mostrar o amor dele, é quando ele lavou as pernas dos apóstolos. Então, isto não é uma coisa que nós vamos levarmos como uma doutrina, metermos dentro da igreja. Mas sim, Jesus, na realidade, ele fez, mas não está confirmativo para nós fazermos a mesma coisa. O tempo, eles andavam de sandálias e percorriam distâncias longas e eles ficavam pálidos nas pernas. Então, por esta razão, só para mostrar os seus discípulos naquele instante, ele começou a lavar pés aos seus discípulos. Isto, nós não podemos levarmos como uma doutrina, como está dentro da Bíblia, para botarmos nos nossos irmãos. Como vimos, outros irmãos, quando vão dentro da igreja, eles tiram sandálias, vão se ajoelhar. Temos que ver o tempo que aconteceu com este tempo que nós estamos. Nós, hoje, estamos a vermos esses irmãos que, quando chegam dentro da igreja deles, ou como chamaram, não sei, eles tiram as sandálias, tiram os sapatos, elevam as pernas e começam a ajoelhar. Isto não é uma doutrina que nós podemos pormos nas nossas congregações. Mas sim, Deus afirmou. Mas vamos ver qual é o tempo. Foi o tempo que não havia transporte. Foi o tempo que eles percorriam grandes distâncias. Então, neste contexto, é quando Jesus expressou amor, era para uma coisa para mostrar a eles que realmente Jesus amava a eles. Não é uma coisa afirmativa, não é uma coisa que nós podemos pôr nas duas igrejas estamos a nos lavar pernas. Não. Por exemplo, vamos ver o uso de véu. O uso de véu, vamos ver no, no, no 1 Corinto, 1 Corinto 11, 2 até 16. Vamos ver uso de véu. Onze, 2. O uso do véu na igreja de Corinto. Eu os elogio porque vocês se lembram de mim em tudo e seguem todos os ensinamentos que eu lhes dei. Mas quero que vocês entendam que Cristo é a cabeça sobre tudo, homem. E o homem é a cabeça sobre a mulher. E Deus é a cabeça sobre Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a sua cabeça coberta, envergonha aquele que é a cabeça sobre ele. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, envergonha aquele que é a cabeça sobre ela. Pois é como a mulher tem sua cabeça
rapada, rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, é como se tivesse sua cabeça, tivesse uma sua cabeça rapada. Mas desde que é uma cabeça rapada. Mas eu desde que é uma vergonha para a mulher cortar tudo, o seu cabelo, ou rapar sua cabeça, ela deve usar o véu. É, aqui estamos a ver aqui, Paulo já está a afirmar para que as mulheres usam o véu. Vamos ver qual tipo de mulher que estava a usar o véu. Estamos no Coríntios. Paulo chegado lá, os coríntios, ele falando a palavra de Deus, ele pregou para as pessoas que também não queriam Deus, que eram adúlteras, que eram putas. Então, essas mulheres aceitaram o caminho de Jesus Cristo. Então, o que acontece dentro daquilo ali? Outros vinham estar a rir aqueles que estavam indo à igreja, porque para ser identificado como ele era adúltero, tinha que rapar a sua cabeça, porque tinha uma casa onde eles se vendiam, onde eles faziam seus negócios. Então, para eles serem identificados, para que o homem que vem de comprar, para não sofrer, só encontrava o sinal que ele estava com uma cabeça rapada, virava todo o cabelo. Era o sinal deles. Então, quando eles aceitaram a Cristo, como ele morou na cruz, como ele, sua salvação, aceitaram o batismo, aceitaram entrar no caminho de Jesus Cristo. Então, aqueles que estavam ali começaram a rir, aquele puto, aquele. Então, é quando Paulo, por meio daquilo, recomendou aos coríntios para usarem o véu. É uma forma cultural que aconteceu lá em Coríntios. Não é uma coisa que nós, que, da doutrina, que vamos levar a doutrina afirmada na Bíblia. Hoje em dia, se você quiser usar o véu, pode usar, tudo bem. Se não quiser também, não estás condenada, porque o uso do véu não era uma coisa afirmativa, como se fosse uma doutrina. Então, nós não podemos estar a deixarmos as doutrinas verdadeiras e estarmos a seguirmos umas coisas, umas passagens que que não é doutrina, mas está escrito. Vamos ver quando. Eu falei muito bem que lá em Coríntios, que para Paulo recomendar era aqueles mulheres que estavam reunidos, que aceitavam a Cristo enquanto já rapavam cabelo, porque eles eram prostitutas. Então, outros começaram a rir, a dizer que estamos aqui com prostitutas. Então, para evitar aquilo, é quando Paulo recomendou às mulheres o uso de véu. Quando as pessoas não observam estas perguntas básicas, podem ficar atrapalhadas no processo de interpretar a Bíblia, chegado a ponto de perturbar a verdade e criar doutrinas equivocadas. Não, não usa versículos insolados para fundamentar nela alguma doutrina. Sim, nós, como eu vinha falando, não podemos usar versículos insolados como uma carta que Paulo escreveu para Coríntios. Nós usarmos como uma doutrina. Não é doutrina nenhuma. Nós
E levaste as pernas tinha o seu tempo. Então, hoje, não podemos levar como uma doutrina afirmativa que nós podemos fazer tipo uma doutrina. Então, é, vamos ver. É necessário ler todos os versículos sobre assunto que está sendo alvo de nosso estudo ou pesquisa para si obter toda a informação possível. É disponível sobre aquele assunto a fim de compreendermos corretamente aquele assunto. Por exemplo, vamos ver no Mateus, vamos ver no Mateus, Mateus 26, Mateus 26, verso 51. 26, 50 diz, um homem um dos homens que estava com Jesus sacou a sua espada, atacou um dos servos do sumo sacerdote e lhes cortou a orelha. Então, nós aqui, por exemplo, vamos ver um homem que estava com Jesus, era um dos discípulos. Então, aqui não está bem simplificado quem este discípulo e esse homem dos sacerdotes, quem foi. Então, para nós buscarmos esta melhor informação, quem é este homem, quem foi, então, temos que termos um outro capítulo para conhecermos o contexto total, o contexto afirmativo. Então, nós lá vínhamos nos versos insolados. Então, aqui estamos a começar as nossas aulas com umas passagens com seus testemunhos. Então, vamos ver o que aconteceu normalmente. Vamos ver a mesma palavra, vamos ver no Lucas 22, 50, 50. E um deles atacou o servo do sumo sacerdote e lhes cortou a orelha direita. Aqui, estamos a apanhar uma outra informação. Um dos sumos sacerdotes foi cortada uma orelha direita. Aqui já apanhamos que a orelha foi direita. Então, lá fomos ver que um dos discípulos levou a espada, cortou um dos membros da sacerdote. Então, aqui estamos a ver que um homem, o, aquele de sumo sacerdote, aqueles militares que estavam ali, le cortou a orelha ao lado direito. Aqui já ganhamos uma outra informação. Mas está vindo na mesma coisa. Mas ainda não encontramos quem. Ainda não encontramos quem foi. Quando. Então, assim, queremos buscar nas nossas páginas bíblicas para vermos quem o cortou. Então, esse homem que foi cortado foi qual é? Então, nós, através das nossas páginas, vamos encontrar. Vamos ver no João 18, 10.
João 18:10, assim diz: Simão Pedro trazia consigo uma espada, ele atirou e atacou o criado do sumo sacerdote, cortado-lhe a orelha direita, e criado se chamava Malco. Jesus diz a Pedro. Então, aqui estamos a ver uma informação direita. É aquilo que nós vínhamos vendo aqui, lá, que nós não podemos usar os versículos isolados. Então, aqui, já vimos que o Pedro vinha com ele uma espada, e esta espada cortou um dos sumos sacerdotes lá, o lado, a orelha de direita. Então, este senhor chamava-se Melgo. Então, aqui nós já conseguimos buscar uma informação real. Por esta razão, isto, nós, quando estivermos a pregar, vamos ver que lá vamos encontrar só uma parte, a segunda parte vamos encontrar outra coisa, a terceira parte veio concluir. Então, nós não podemos estarmos a usar os capítulos insolados como se fosse uma coisa correta. Então, temos que estarmos a usar passagens com seus testemunhos bíblicos. Vamos apanhar um outro capítulo? Mateus, toda a história, Mateus 4, 6 até 7. Lá, talvez, vamos apanhar a nossa história completa. Para que amanhã sabemos como manejar a Bíblia, não estarmos a usarmos capítulos insolados, para que amanhã não entramos no erro como os outros. Hoje se lava pernas como outros. Hoje usa como ordem de uso de véus, mas não é ordem bíblico. Mas se é uma cultura de uma província ou de um país. 4 assim diz. Eu disse a Mateus 4, 6. 6, assim diz a palavra do Senhor. Ele diz: se você mesmo, filho de Deus, atira-se daqui, pois as Escrituras dizem: Deus dará ordens aos anjos para que cuidem de você. Eles vão guardá-lo às suas mãos. Para mim, para que nem mesmo os seus pés se machuquem, nem pedras. Mas a escritura também diz: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Esta história, vamos ver como é que aconteceu, aonde é que aconteceu e por que aconteceu. Esta é uma história completa ou não? Aqui vamos ver que esta história parece que está nos parecer que estamos a ver aquela história que estivemos a ver lá em cima. Estamos a ver Jesus, quando ele recebeu o batismo, quando ele foi levado com o diabo para lá na montanha. Ficou lá 40 dias, ficou lá 40 noites. Isto está afirmado. Para que Jesus, o diabo, há de estar a ele, a dizer: se você normalmente é filho de Deus, pode se atirar aqui e seus anjos vão te pegar, e assim você não vai ter nenhuma ferida, porque esse era o diabo que queria experimentar a ele. Então, será que é uma coisa afirmativa? Podemos usar no outro capítulo? É claro que não.
Então, nós não podemos usarmos versículos insolados. É, é necessário sempre haver uma harmonia entre nosso entendimento de uma passagem e todo o ensino do Novo Testamento e da Bíblia em geral. João, vamos ver no João 21, nós temos que estarmos a ver eh, esses entendimentos das passagens deste Novo Testamento e a Bíblia em geral, para que não vamos errar, para que temos que sempre ficarmos dentro da Bíblia sem corretamente saber manejar bem esta Bíblia como deve ser. João 21, 21, 19. Assim diz a palavra de Deus. Jesus disse isto para mostrar a maneira pela qual Pedro iria morrer e glorificar a Deus. Depois, Jesus diz a Pedro: siga-me. Aqui, os, alguns irmãos, mesmo no que anda Jesus, houve precipitação. Aqui, estamos a ver que é uma história de precipitar-se. Jesus falava com seus discípulos que ele viu o discípulo que ele amava mais. Então, queria ver como é que Pedro ia morrer. Então, por essa razão, outros discípulos, se, eh, se quiseram se revoltar, pensando que talvez Pedro poderia ser o mais altíssimo, sem saber que não. Então, eles usaram uma precipitação que não estavam a perceber. Vamos até 23, eu terminei no 20. Pedro, sim, voltou e viu o discípulo que Jesus amava andando atrás dele. Esse discípulo era o mesmo que se inclinará para perto de Jesus. E no dia de jantar, perguntou, Senhor, que vai traí-lo. Quando Pedro o viu atrás dele, perguntou a Jesus, é quando e a ele, Senhor? Jesus respondeu, se eu quiser que ele ficar aqui até eu voltar, o que vocês têm com isso? Quando, quando vocês sigam, portanto, por causa disso, espalhou-se entre os seguidores de Jesus um boato de que aquele discípulo não morreria. Então, aqui, por usarem versículos, por usarem precipitação, então, eles pensavam que aquele discípulo, que era o João, se não me engano, talvez não morreria. Porque ele, Jesus, respondeu a eles: se eu quiser que ele fique aqui, o que tem nada a ver convosco? Até que eu volto. Então, eles, por usarem precipitação,
Pode ir em frente. Estou indo, senhor professor. É, eu dizia que nós não devemos estarmos a usarmos versículos precipitados. Como vimos, os primeiros apóstolos também que andaram com Jesus, houveram alguns precipitados ali que pensavam que talvez João não podia morrer. Mas não é isso que Jesus queria. Ele estava falando de uma outra coisa, mas eles interpretaram de uma outra forma. Nós também temos que estarmos a interpretar a Bíblia corretamente, não podemos estarmos a interpretar a Bíblia precipitado. Eu terminava. Conclusões. Conclusões mal feitas, conclusões precipitadas são muito comuns até os discípulos que andaram com, que viveram com Jesus, fizeram conclusões precipitadas. É isso que eu dizia, que nós não podemos andarmos a fazermos coisas precipitadas, porque coisas precipitadas não é bom e não vai nos trazer a vida eterna. Vamos voltar no segundo Pedro, no segundo Pedro 16, 17, para nós percebermos ali do que está dizendo. O 16 assim está a dizer, ao a respeito desses assuntos, de facto, certos, desculpa, ao falar a respeito desses assuntos, de facto, eles costumavam fazer isso em todas as suas cartas. Nessas mesmas cartas, há cartas, há certas coisas que são difíceis de entender, os ignorantes e os fracos fé, na fé neles deturpam, como também fazem com as demais. Então, sim, nós temos que estarmos a avaliar, como fala aqui o apóstolo Pedro, tem muitas pessoas que usam certas coisas que não têm nada a ver. Então, essas palavras de Deus custa de entender. Esta palavra de Deus custa de interpretar. Então, nós, se não estarmos a saber, melhor é perguntarmos ao nosso professor, melhor é perguntar aos nossos irmãos, sem falar coisa que não tem nada a ver dentro da Bíblia. Usar versículos precipitados não vai nos trazer a vida eterna. É aquilo que vimos lá atrás, que nós podemos sermos sábios em tudo. A pessoa que quer ensinar não pode ser sábio em tudo. Quando ver que isto aqui não vou conseguir, tem a pessoa que lhe instruiu. Pode perguntar de novo ao seu professor, para dizer que o seu professor, aquela coisa que você me ensinou naquele dia, já esqueci, já não me faço ideia. O que eu faço? O seu professor vai te indicar num caminho certo. Portanto, queridos amigos, desde que vocês sabem destas coisas, atemão, tomem cuidado para não serem levados pelos erros desses homens maus. Sim, nós temos que tomar cuidado para não sermos levados com esses homens maus. Então, neste contexto, nós não podemos dizer que já sabemos tudo. Se você quer ser um professor, quer dar aulas, deixe de sentar com a sua Bíblia, com os com o seu formulário, tudo bem. Depois vai ter que preparar bem para dar aulas, coisas que não que faz parte da vida eterna. Não dar aulas das coisas que vai trazer pessoas o inferno. Se ver que eu estou revendo, aqui não estou conseguindo, pergunte ao professor. Vai te dizer o que você quer que faça. Então, não podemos usarmos versículos precipitados. Não confie o homem. Sim, é aquilo que eu estava a dizer. Hoje não podemos confiar no homem. Mas sim, temos que analisarmos. Temos que, aquele que o homem está lendo, você também abrir, ler com atenção para poder entender melhor
daquilo que está a ser falado, será que é isto que estão a ensinar? Se for isto, você fica dentro da Bíblia. Se não for, sai daquilo e procura um bom caminho, não entender para você não usar, para que você não deixar que o homem te fale sem que você verificar o que está dentro da Bíblia. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Nós temos que fundar as escrituras. Nós temos que usarmos fundamentos desta Bíblia. O homem não nos leva de qualquer maneira, porque o homem tem homens espertos que falam o nome de Deus, mas na verdade não são de Deus. Na verdade não são de Deus. Então nós, para percebermos que não são de Deus, temos que deixar a Bíblia que fale alguma coisa a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos apóstolos, a respeito do nosso Deus. Aí nós vamos entender que isto, na verdade, é correto. 20, Efésios 4:20, ele diz, quase 2:20, ele diz: vocês são como um edifício que está construído sobre um alicerce, que são os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo é a pedra fundamental desse edifício. Tá bom. É, Paulo falou que Efésios, lá, esta carta, a dizer que vocês são o edifício fundamental. E neste contexto, a pedra é Jesus Cristo. Neste contexto, os apóstolos são as pessoas que estavam em cima de Jesus Cristo. Então, nós também, se cremos em Jesus Cristo, somos pessoas, estamos sob o alicerce, esse alicerce que é Jesus Cristo. Então, nós estamos, né, estamos sujeitos a aprendermos esta palavra de Deus, porque esta palavra de Deus, o dono é Jesus Cristo, ele que morou na cruz. Então, Jesus Cristo é o alicerce, ele é a pedra fundamental, ele é que construiu a sua igreja. Então, nós somos os seguidores desta palavra de Deus, como seguidores, somos os flogos que são destruídos, somos os flogos, neste caso, da obra. Então, a obra própria, o alicerce, a pedra é Jesus Cristo. Que, falando em que está fundamento, desculpa, não queria ler aí, fugiu um pouco. Queria falando em que está fundamento a igreja, deixe a Bíblia falar. Então, nós, como somos a igreja, estamos na pedra, estamos no alicerce, esse que é Jesus Cristo. Portanto, temos que deixar a Bíblia falar. Não podemos ouvir o homem, porque o homem, sim, podemos ouvir quando ele estiver a falar o que está dentro da Bíblia. Sim, podemos ouvir e arrecadar as palavras. Mas, se vermos que o homem está saindo dentro da Bíblia, ele está fora da Bíblia, está falando coisas que não têm nada a ver a respeito de Jesus Cristo, está falando coisas que não têm nada a ver a respeito dos apóstolos, não tem doutrina de Jesus Cristo ou dos apóstolos, nós vamos procurar o caminho certo para estarmos no caminho certo de Jesus Cristo. A pedra é o Jesus Cristo, que é o alicerce, que é o dono da igreja. Os apóstolos já começaram a igreja a partir do dia de Pentecostes. Então, nós somos os seguidores desta palavra de Jesus Cristo. Os apóstolos, eles foram testemunhas, eles viram este
Esta é glória da verdade. Então, eles, por Espírito Santo, receberam esta palavra de Deus, foram revelados e escreveram esta palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus tem dois grupos, tem dois tipos. Tem poesias, tem epístolas. Então, tem coisas que têm imagens. Por exemplo, falando de Apocalipse, ele está falando de imagens. Então, cartas de Paulo, muitas das vezes são epístolas. Então, lá a partir de Mateus até Marcos, por aí, assim, vamos ver que lá tem parábolas. Então, temos que saber como falar a respeito do Cristo para nós não sermos levados com esses maus homens que estão lá, que dizem que profetizam. Enquanto nós já sabemos que as profetas já não existem mais, porque a Bíblia já está escrita. Então você, para não ser levado com esses maus homens, tem que deixar a Bíblia falar. O homem, você pode ouvir quando ele está dentro da doutrina dos apóstolos. Sim, é verdade você ouvir. Mas, quando ele está fora da Bíblia, afaste dele, procure o caminho certo para você não ser levado com este homem mau. A Bíblia precisa estar aberta e sendo verificada. É isso. Nós temos que deixar a Bíblia aberta e verificar o que está nos dizer a Bíblia. Porque porque escreveu-se a Bíblia. Sim, normalmente a Bíblia escreveu-se para salvar a mim, para salvar a você, porque é a palavra de Deus. Ele foi revelado por Espírito Santo através dos apóstolos. É, sempre as seguintes perguntas diante de algumas afirmações ou ensinos atribuindo à Bíblia. Inclusive, durante este curso, que quem disse, quem disse isso? Jesus disse, a Bíblia diz, ou o líder religioso, ou profetas modernos dizem. Onde está escrito? E isso mesmo que está escrito, ou essa é a interpretação da pessoa que está ensinando. Sim, nós temos que saber, será que este é Jesus Cristo que disse? Por que disse? Para quem disse? Por exemplo, aquilo que vimos no, quando Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. Por que ele fez aquilo? Então, nós não podemos levarmos aquilo como se fosse uma doutrina. Como vimos em outras pessoas que fazem quando entram nas suas igrejas, nas suas reuniões, tiram sandálias. Não é o mandamento fundamental que podemos arrecadar. Não está escrito, Jesus não fez isso como um mandamento. Jesus fez isto só para mostrar o amor dele, ele com os seus apóstolos. Como vimos a história de Deus, será que normalmente hoje há uso de Deus? Não. Paulo falou porque ali havia algumas prostitutas, então aqueles que ficam dentro, então outros estavam a rir, a dizer, oh, então é quando Paulo fez aquela carta a respeito para que eles não fiquem drogados, porque eram prostitutas que amarrassem seus cabelos, suas cabeças. É, conclusão: Deus não irá compor uma nova Bíblia. Hebreus 1. Sim, Deus não irá nos compor uma nova Bíblia. Mas Hebreus 1:1 está nos dizer que hoje Deus está nos falar através do seu Filho, único que ele mandou aqui na terra. Morreu na cruz e ressuscitou e foi lá nos céus. Então, nós temos que seguir isto que está aqui na Bíblia, porque a Bíblia não vai ser escrito de novo. Nem haverá novas revelações alterando o que está escrito. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, nós vamos lermos.
Estou me perdendo, desculpa. Eu tinha preparado, mas através de Cristo. Cala de um nome, vou pegar o meu fone aqui. Sim. Cala de um nome está dizendo. Não, você diz. Como já dizemos, já repito, se alguém diz, anuncie um evangelho diferente daquele que recebeu, seja maldiçoado. Então, aqui tem uma grande. Aqui tem. De azar nosso. Aquela que falar o evangelho que no par de Jesus Cristo, esta pessoa será amaldiçoada. Você pode não sentir hoje, porque vamos ver que no Antigo Testamento, quando se falava de amaldiçoar, ao mesmo tempo acontecia. Mas hoje teremos o último dia, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse dia que será a perto de tudo. Então, nós, para não sermos amaldiçoados, neste último dia, temos que deixar a Bíblia falar para que não sejamos amaldiçoados. Nós temos que saber que, normalmente, isso que está escrito na Bíblia não vai se mudar, mas cada coisa tem o seu tempo. Como falei, tem cartas, como falei, tem parábolas e tem imagens. Então, esta Bíblia temos eh, Velha Aliança e Novo Testamento. Isso quer dizer que lá onde vamos, havemos de ver para que serviu a Velha Aliança e para que serve o Novo Testamento. Vamos aprender lá à frente onde nós vamos. Então, nós não podemos dizer que o homem nos leve de qualquer maneira. O Deus não irá. Uma séria advergência de Deus, Deus advertiu-nos. Isso vamos ver no período que Deus ele nos advertiu. No, o estudo que protege aqueles procuram, que procuram, não que procuram. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é digna, ela não mente. Então, a palavra de Deus é para aquela pessoa que quer procurar ter paz lá nos céus. Então, esta palavra de Deus que é verdadeira. Não outra palavra de Deus que não seja esta palavra de Deus que foi escrito a partir de Gênesis a Apocalipse. Mas temos que estar a avaliar de passo a passo do que está falando esta palavra de Deus. O maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E ele já
o fez providência para que fosse registrado. Portanto, deixemos a Bíblia falar. Deus já fez de tudo. Deus, ele já escreveu a Bíblia através do Espírito Santo. Deus, se nós, se a pessoa ter fé, ter confiança, a ver essas escrituras passo a passo, vai ter que ter o seu prêmio no último dia, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, nós temos que deixarmos a Bíblia falar, porque ela já está escrito através do Espírito Santo. Continua por aqui, não sei se tem uma pergunta ou comentário. Não, tem não. Tá bom, obrigado. Que Deus já pensou, se é que ouvimos para o bem, se é que ensinei para o bem, então, se ensinei para o mal, mas não era meu desejo, então vamos deixar na mão de Deus para que revela tudo do que ensinamos. Portanto, na finalidade, vamos deixar que a Bíblia falar. Nós não podemos deixarmos que o homem fale. Esta é a nossa conclusão que nós vamos ter. Então, lá na Bíblia, hoje aprendemos muita coisa aqui. Tem parábolas, nesta Bíblia, de imagens, nesta Bíblia, de epístolas. Então, nós temos que sabermos, verificarmos capítulo por capítulo. Será que por que falou? Para quem? E que tempo? Então, quando nós percebermos isto, acho que seremos gloriosos lá nos céus. Então, termino por aqui. Deixamos na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha abençoar a palavra de hoje. Amém. Deixa eu falar para você aí. Olha só, o professor, ele precisa, para ele ensinar bem, tá me ouvindo? Sim, doutor. Para ele ensinar bem, ele precisa saber o objetivo do urso. Ele precisa saber o objetivo de cada aula. E ele precisa saber o objetivo de cada texto. Vou repetir isso. Para ser um bom professor, você precisa saber o objetivo do urso, o objetivo de cada aula e o objetivo de cada texto. Pronto, eu vou explicar. Por exemplo, o objetivo, aquela passagem e fala sobre o véu. O objetivo daquela passagem, o objetivo do ela passagem sobre o véu está no tema Como Estudar a Bíblia, né? No tema Como Estudar a Bíblia. E o objetivo daquela passagem, ela passagem e fala sobre o véu. Ela passagem e fala sobre o lava-pé. Por ela passagem está naquela matéria, como estudar a Bíblia. E qual o objetivo daquela passagem? Então, eu vou passar um dever para vocês. Para você, para Salomão, para Zito, certo? Tá bom. Eu vou passar um dever para você e você vai precisar para ligar para professor experiente para perguntar a ele. E na próxima semana, na terça-feira, isso pronto. Eu vou escrever o texto, eu vou escrever a prova e vou botar aí no grupo para vocês. Aí ligue para Timóteo, lá Timóteo americano, liga para Jordito, liga para quem você quiser e faça a pergunta, ele anota o objetivo. Certo? Eu vou escrever aí o objetivo, certo? Um dever de casa eu quero que vocês façam. Essa aula que você deu foi gravado e eu vou colocar na internet até amanhã. Tá certo? Tá bom, obrigado. E aí na próxima semana
na próxima semana, eu vou pedir para todos os outros professores assistir a aula. Tuposito, Jordão, todo mundo assistir a sua aula. E eles fazer pergunta para você. E na aula dele, vocês fazer pergunta para ele. Anota a pergunta para vocês fazer para ele e ele fazer para vocês. Vamos fazer esse intercâmbio aí para um fazer pergunta ao outro. E eu quero ouvir qual é a pergunta que ele está fazendo e qual é a resposta que vocês vão dar. Isso na próxima semana. Né? Eu vou pedir a eles para todos para assistir a aula um do outro e fazer pergunta um ao outro. Tá certo? Daí para frente, o negócio vai ficar mais difícil para vocês, viu? Então estude mais, viu? Tá bom, Valeu? E, tá e, bom, já ouvi. e estude, o segredo é estudar. E essa tarefa eu vou passar para vocês, vai ajudar vocês muito, vai ajudar vocês muito. Eu vou digitar e botar aí no grupo para vocês. Aí você pode perguntar para ele Armindo, lá de Nampula, você pode perguntar para ele Timóteo africano, lá de Sofala, na beira, você pode perguntar para o Timóteo americano, para o Jordito, onde eu digitar, onde eu mandar o dever para vocês, você pode perguntar para eles, isso eu estou querendo saber. Tá certo? Muito obrigado. Mas, olha, o outro professor já era para estar aqui na aula, já não está, não sei por quê, já está perdendo tempo. Quem seria o